Supunha-se que seria o dia de ação de graças perfeito. Peru dourado, família feliz e um marido amoroso. Mas, por trás dos sorrisos, Jessica escondia hematomas. Naquela noite, seu marido atravessou a porta, não sozinho, mas com sua amante grávida. O que aconteceu depois destruiria seu corpo, seu lar e seu coração. Ele quebrou a perna de sua esposa grávida, bem ali na mesa de jantar. Mas o que ele não sabia era que o pai dela, um ex-fuzileiro naval, acabara de chegar. O que se seguiu foi uma batalha mais brutal do que qualquer guerra que Jessica tivesse coberto como repórter. O brilho quente da cobertura em Manhattan parecia uma vitrine de museu. Lindo, caro e completamente sem vida. Jessica Hartford permanecia de pé ao lado da ilha da cozinha, suas mãos tremendo enquanto pincelava o peru dourado pela 4ª vez. O aroma de alecrim e manteiga enchia o ar, misturando-se com o suave cheiro das velas de baunilha que ela havia acendido por todo o apartamento, através das janelas do chão ao teto. O Central Park se estendia abaixo como um cartão postal. A tarde de novembro pintava tudo em tons de âmbar e cinza. Em algum lugar lá fora, as famílias se reuniam, riam, criavam memórias. Dentro de seu lar imaculado, Jessica estava sozinha. Ela olhou para o telefone. 4:30 da tarde. Marcos havia prometido estar em casa às 3. Ela o chamara 6 vezes. 6 vezes direto para a caixa postal. Sua filha de 2 anos, Lily, estava sentada em seu cercadinho, empilhando blocos com dedos gordinhos, cachos loiros balançando enquanto cantarolava para si mesma. Pelo menos uma delas era feliz. A mão de Jessica moveu-se inconscientemente para o ventre inchado. 7 meses de gravidez de seu filho. Ela deveria estar radiante de alegria, cercada pela família, planejando o futuro. Em vez disso, sentia-se como se estivesse se afogando em uma caixa de cristal. Todos podiam vê-la, mas ninguém conseguia ouvi-la gritar. A pulseira em seu pulso captou a luz. Cartier, ouro de 18 quilates. Um presente de Marcos no mês passado. Ela a ajustou cuidadosamente, garantindo que cobrisse o hematoma por baixo. Já tinha 5 dias, desbotando de roxo para verde amarelado. Eu bati no balcão, disse a si mesma. Apenas falta de jeito da gravidez. A mentira tinha um gosto amargo. Seu telefone vibrou. Finalmente. Mas não era Marcos. Número desconhecido. Ele vai te machucar esta noite. Saia agora. O fôlego de Jessica parou. Seu dedo pairou sobre o botão de excluir. Este era o 3º cartão desta semana. Números diferentes a cada vez. Deveria contar a Marcos. Deveria ligar para a polícia. Mas algo em seu instinto, aquele mesmo instinto que a manteve viva em Fallujah quando seu comboio de imprensa recebeu fogo inimigo, dizia que essas mensagens eram avisos, não ameaças. Ela excluiu de qualquer maneira. Verificou as fechaduras da porta. Novamente. O apartamento de repente pareceu grande demais. Silencioso demais. Jessica caminhou até a lareira, estudando as fotos ali dispostas como evidências em um julgamento. Seu dia de casamento. Marcos em seu smoking perfeito. Aquele sorriso que fazia senadores e CEOs assinarem cheques sem ler as letras miúdas. Sua lua de mel em Santorini. O nascimento de Lily. E uma foto mais antiga, escondida atrás das outras. Jessica em uniforme de combate, parada com sua equipe de imprensa fora de Fallujah. 3 colegas que riram com ela naquela manhã. 3 colegas que morreram naquela tarde, quando o dispositivo explosivo improvisado atravessou o veículo. Ela sobrevivera. Por pouco. O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático veio depois. Junto com os pesadelos, os ataques de pânico, a sensação de que havia esgotado toda a sua sorte
e estava vivendo de tempo emprestado. Foi então que conheceu Marcus Hartford, charmoso, bem-sucedido, estável, tudo o que a guerra lhe roubara. Ele a perseguiu incansavelmente, prometeu segurança, proteção, uma família. Ela acreditou nele porque precisava desesperadamente acreditar em algo. 5 anos depois, ainda estava tentando se convencer de que tomara a decisão certa. A campainha tocou. Jessica ficou congelada. Marcus tinha a chave. Ele nunca tocava a campainha. Verificou a câmera de segurança. Um homem com uniforme de gala da Marinha estava no corredor, segurando sacolas de supermercado e um buquê de flores. Cabelo prateado cortado curto, estilo militar. Rosto curtido por décadas de sol e estresse. Olhos que viram demais e perdoaram muito pouco. Seu pai, Coronel Frank Bishop, fuzileiro naval aposentado, 3 turnos no Vietnã, 2 no Iraque, recebedor da Estrela de Prata, alcoólatra funcional. O homem que apareceu bêbado no casamento dela e chamou Marcus de um psicopata de olhos mortos com uma máscara de Brooks Brothers. O homem com quem ela não falava há 8 anos. A mão de Jessica tremeu ao alcançar a maçaneta. Parte dela queria fingir que não estava em casa. Mas Lily já ouvira a campainha. Já estava caminhando em direção à porta, chamando com sua doce voz de bebê. Abriu a porta. Os olhos de Frank encontraram os dela. Décadas de dor, arrependimento e esperança obstinada embalados naquele único olhar. "Olá, querida", disse ele em voz baixa. "Eu sei que você disse para eu não vir, mas é ação de graças. E Lily merece conhecer o avô." Antes que Jessica pudesse responder, Lily escorregou entre suas pernas. "Vovô." A menina levantou os braços, e a fachada de durão de Frank desmoronou. Deixou as sacolas e a levantou, lágrimas correndo pelo rosto curtido. "Olá, princesa", sussurrou. "Veja como você cresceu." A garganta de Jessica apertou. Tinha mostrado fotos de Frank para Lily durante meses, incapaz de cortar completamente essa conexão, apesar de tudo. A família era família, mesmo quando quebrada. "Você não pode simplesmente aparecer aqui", disse Jessica, mas sua voz carecia de convicção. Frank desceu Lily suavemente, tirando algo do bolso, uma moeda do AA. 14 meses sóbrio, dizia a inscrição. "Não sou o homem que arruinou seu casamento", disse ele. "Recebi ajuda real. Estou tentando, Jess. Você disse ao meu marido que ele tinha olhos mortos, no altar, diante de 300 pessoas." "Eu estava bêbado", admitiu Frank. Também tinha razão. Antes que Jessica pudesse responder, seu telefone tocou. FaceTime. Marcus. Atendeu girando a tela para que Marcus visse Frank ao fundo, por apenas uma fração de segundo. Tão breve que Jessica quase perdeu. O sorriso perfeito de Marcus vacilou. Seus olhos ficaram frios, calculistas. Então o charme voltou ao lugar, como uma máscara. "Coronel Bishop, que surpresa maravilhosa", disse Marcus. Sua voz era quente como bourbon. "Gostaria de poder estar aí para lhe dar as boas-vindas adequadamente, mas estou preso no escritório. Grande emergência com um cliente. Estarei em casa às 8. Prometo." Desligou antes que alguém pudesse responder. A mandíbula de Frank ficou tensa. "Aquele homem está mentindo. Interroguei terroristas para ganhar a vida, Jessica. Sei como são as mentiras." "Você não o conhece", disse Jessica defensivamente, mas sua voz titubeou. "Ele é bom conosco. Nos dá tudo." Os olhos de Frank baixaram para o pulso dela, onde a pulseira se deslocara, revelando a borda do hematoma. "Jessica." Ela puxou a manga para baixo. "Eu bati no balcão. Não é nada. Deixe pra lá."
Lily puxou a calça de Frank. O vovô fica para o Peru? Frank olhou para Jessica, pedindo permissão em silêncio. Ela deveria dizer não. Deveria proteger a frágil paz que construíra. Mas o apartamento estava tão silencioso, tão vazio, e a ideia de passar outro dia de ação de graças, sozinha com uma criança pequena, enquanto seu marido trabalhava até tarde, a fazia querer gritar. Tudo bem, disse, mas se o Marcos se sentir desconfortável quando chegar em casa, eu vou embora, prometeu Frank. Palavra de escoteiro. Jessica quase riu. Frank nunca fora escoteiro. Fora um fuzileiro, do início ao fim, o que significava que seguia ordens, mas as interpretava criativamente. Deixou-o entrar de qualquer maneira. O que mais podia fazer? O Peru estava esfriando. Sua filha já conversava animadamente com o avô, e em algum lugar no fundo de sua mente, aquele instinto de sobrevivência sussurrava que quando o remetente desconhecido disse que Marcos a machucaria naquela noite, ter um coronel reformado da Marinha em casa poderia não ser a pior coisa. Simplesmente não sabia ainda quão correto esse instinto provaria ser. Frank levou suas sacolas de supermercado para a cozinha, enquanto Lily se agarrava à sua perna, conversando sobre seus brinquedos, seus livros, tudo o que uma menina de 2 anos achava fascinante. Jessica observou a alegria de sua filha e sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, um lembrete do que a família podia fazer quando não era encenada para o Instagram ou gerenciada cuidadosamente para manter as aparências. Você não precisava trazer nada, disse Jessica, desempacotando as sacolas. Batatas doces, mirtilos frescos, uma garrafa de cidra espumante. Não posso aparecer no ação de graças de mãos vazias, respondeu Frank. Sua mãe me assombraria. A menção de sua mãe pairou no ar como fumaça. Susan Bishop morrera há 10 anos. Acidente de carro, disseram a Jessica. Rápido e indolor, uma mentira em que ela acreditou, porque às vezes as mentiras eram mais fáceis que a verdade. Frank arregaçou as mangas, revelando tatuagens que Jessica lembrava da infância. Uma águia, o globo e a âncora em seu antebraço, coordenadas em seu pulso de cada lugar para onde os fuzileiros o enviaram. Suas mãos, cicatrizadas e firmes apesar da idade, começaram a descascar batatas com eficiência praticada. Você não precisa ajudar, protestou Jessica debilmente. Os fuzileiros não ficam ociosos, disse Frank. Além disso, você está grávida de 7 meses e está mancando. Quando machucou a perna? Eu não. Você está favorecendo o seu lado direito. Já vi ferimentos de combate suficientes para saber quando alguém está com dor. As defesas de Jessica desmoronaram ligeiramente. Não é nada, só a gravidez que te deixa desajeitada. Tenho batido nas coisas. Frank não respondeu, mas sua mandíbula ficou tensa enquanto se concentrava intensamente nas batatas. Jessica reconheceu aquele olhar. Era a mesma expressão que ele usara quando ela tinha 16 anos e chegou em casa com um olho roxo, afirmando que tinha batido em um armário. Ele sabia que ela estava mentindo então também, mas ela implorou que ele não piorasse as coisas. Ele lhe ensinou autodefesa em vez disso. Trabalharam em silêncio confortável por um tempo, a cozinha se enchendo com os aromas caseiros da comida. Lily brincava perto, construindo torres e derrubando-as, cada estrondo seguido de risos encantados. Ela se parece com você nessa idade, disse Frank em voz baixa. A mesma mandíbula obstinada. Ela tem os olhos de Marcos? Respondeu Jessica automaticamente, o reflexo defensivo tão enraizado que ela nem pensou nisso. Ela tem o seu espírito, rebateu Frank. Isso é o que importa. O telefone de Jessica vibrou. Uma mensagem de texto de Marcos. Vou chegar um pouco mais tarde, talvez 8:30. Peça algo para você se tiver fome. Ela olhou para a mensagem.
sentindo aquela mistura familiar de decepção e alívio. Parte dela esperava que este dia de ação de graças fosse diferente. A outra parte sabia que esperar uma mudança de Marcus era como esperar chuva em uma seca. Tecnicamente possível, mas cada vez mais improvável. "Ele não vem, não é?" perguntou Frank, lendo sua expressão. Ele disse 8:30. "O que significa o quê? 9, 10, nunca." "Papai, basta." "Só estou dizendo. Você está aqui há 45 minutos. Não tenho o direito de julgar meu casamento." Frank largou o descascador, olhando nos olhos dela. "Eu o julguei há 8 anos. No seu casamento. Quando vi como ele te olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Como se você fosse uma posse que ele adquiriu. Um troféu. Você estava bêbado. Bêbado não significa errado." Antes que Jessica pudesse responder, seu telefone tocou de novo. Desta vez, Marcus queria fazer FaceTime. Ela atendeu, forçando alegria na voz. "Olá, como vai a emergência com o cliente?" O rosto de Marcus encheu a tela. Seu escritório visível atrás dele. Madeira escura. Cadeiras de couro. O logotipo da Hartford Security Systems na parede. Tudo desenhado para projetar poder e confiabilidade. "É um pesadelo", disse ele, passando a mão pelo cabelo perfeito. "O Pentágono está me pressionando sobre o novo software de vigilância. Mas estou pensando em você, querida. Como vai a preparação do Ação de Graças?" "Bem, papai está ajudando." "Ah?" Algo piscou nos olhos de Marcus. "Isso é... legal." Podia ver Frank ao fundo, cortando vegetais metodicamente. Os dois homens se olharam através da tela. Toda uma conversa acontecendo em silêncio. "Bem, dê minhas saudações ao coronel", disse Marcus, seu sorriso não chegando totalmente aos olhos. "Estarei em casa assim que puder. Eu te amo." A tela escureceu antes que Jessica pudesse responder. "Ele não vem", repetiu Frank. "Você não sabe, Jessica. Por favor, papai, apenas tenhamos um jantar agradável. Você, eu e Lily. Podemos fazer isso sem analisar minha vida?" Frank a estudou por um longo momento. Depois assentiu. "Sim, querida. Podemos fazer isso." Terminaram de cozinhar juntos, caindo no ritmo de 1000 refeições que compartilharam antes de tudo desmoronar. Frank contou histórias sobre seus companheiros fuzileiros, versões cuidadosamente editadas que fizeram Lily rir. Jessica viu-se relaxando, a tensão nos ombros aliviando. Às 6 em ponto, a mesa estava posta. Porcelana que Jessica recebera como presente de casamento e usara talvez 3 vezes. Copos de cristal, guardanapos de pano, o peru dourado e perfeito no centro da mesa, rodeado de todos os acompanhamentos tradicionais. Parecia uma página de revista, um dia de ação de graças perfeito para fotos. Jessica tirou uma foto. Considerou publicá-la no Instagram. Depois deixou o telefone. Qual era o ponto? Seus seguidores não precisavam ver outra imagem cuidadosamente curada de uma vida que não existia. Jantaram os 3. Lily em seu cadeirão, fazendo uma bagunça gloriosa de purê de batatas. Frank diante de Jessica, tratando a comida com a mesma atenção focada que trazia para tudo. Jessica na cabeceira da mesa, onde Marcus deveria estar sentado, sentindo o peso de sua ausência como algo físico. "Isso é agradável", disse Frank em voz baixa. "Só nós." Jessica assentiu, não confiando na voz. "Sinto muito", continuou Frank, "por tudo. Pela bebida, pela sua mãe, por não ser o pai que você merecia. Papai, deixe-me dizer isso. Tenho trabalhado com meu padrinho há 14 meses, fazendo os passos, fazendo reparações, e a maior reparação que devo é a você." As lágrimas picaram os olhos de Jessica. "Você não tem que..." "Sim, eu tenho. Porque você merecia algo melhor. Merecia um pai que aparecesse sóbrio.
que te protegesse em vez de se tornar outra coisa de que você tinha que se proteger. E sinto muito, Jessica. Sinto muito mesmo. Ela estendeu a mão sobre a mesa, segurando a mão curtida dele. Eu te perdoo. Te perdoei há muito tempo. Então, por que não nos falamos em 8 anos? Porque o perdão não significa que você não me machucou, ou que não tenho limites agora. Frank assentiu lentamente. Isso é justo. Isso é mais que justo. Ainda estavam de mãos dadas quando o elevador soou. O coração de Jessica saltou. Retirou a mão, repentinamente consciente de como isso parecia. Seu pai afastado. Jantar para 3. A cadeira vazia de Marcus. As portas do elevador abriram. Marcus Hartford saiu. Impecável em seu terno cinza grafite, seu sorriso quente e apologético. E atrás dele, com um vestido tão vermelho que praticamente gritava por atenção, estava Vanessa Cole. O sangue de Jessica virou gelo. Perdão por chegar tarde, querida, disse Marcus casualmente, como se trazer outra mulher para o jantar de ação de graças fosse perfeitamente normal. Esta é Vanessa, minha assistente executiva. Ela não tinha lugar nenhum para ir esta noite, e eu não podia deixá-la sozinha no ação de graças. Você não se importa, não é? A boca de Jessica se abriu, mas não saíram palavras. Olhou fixamente para a mulher parada em seu lar, na casa dos 20 e poucos anos, linda, usando uma pulseira de diamantes que Jessica nunca tinha visto antes, mas de alguma forma sabia que custava mais que seu anel de casamento. Frank levantou-se lentamente, sua postura de fuzileiro fazendo-o parecer mais alto, mais perigoso. Seus olhos moveram-se entre Marcus e Vanessa, lendo a linguagem corporal, a proximidade, os 1000 sinais minúsculos que gritavam o que estavam fingindo não ser. Encantado em conhecê-la, Vanessa, disse Frank uniformemente. Sou Frank Bishop, o pai de Jessica. Você trabalha de perto com Marcus? Muito de perto, respondeu Vanessa, sua mão tocando o braço de Marcus com familiaridade fácil. Passamos tanto tempo juntos, viagens de negócios para Singapura, Dubai. Honestamente, não sei o que faria sem ele. As palavras aterrissaram como granadas. Jessica finalmente encontrou a voz. Você trouxe sua assistente para o nosso jantar de ação de graças? Ela não tinha nenhum outro lugar para ir, repetiu Marcus, seu tom sugerindo que Jessica estava sendo irracional. É o que é caridoso. Passou por ela em direção à mesa. Vanessa seguiu. Sentaram-se um ao lado do outro, Marcus puxando a cadeira para ela como se estivessem em um encontro. Jessica permaneceu de pé, seu cérebro lutando para processar o que estava acontecendo. Isso não era um caso oculto. Isso era um caso exibido. Marcus nem sequer estava tentando fingir. A mão de Frank tocou seu cotovelo suavemente. Você está bem? Não estava, mas assentiu de qualquer maneira, movendo-se roboticamente para a mesa, servindo comida com precisão mecânica, enquanto seu mundo se inclinava de lado. E foi então que o telefone de Marcus, colocado com a face para cima sobre a mesa, acendeu com uma mensagem de texto. De BOA. Não posso esperar para contar sobre o nosso bebê esta noite. Vanessa estava sentada bem ali, enviando mensagens de texto para Marcus enquanto estava sentada ao lado dele. A visão de Jessica estreitou-se. O quarto pareceu encolher até que tudo o que ela podia ver era aquela mensagem, aquelas palavras, aquele emoji de coração, zombando de tudo o que ela acreditara sobre sua vida. Você está grávida, sussurrou. Vanessa sorriu. Fria, confiante, vitoriosa. 12 semanas, disse. Íamos te contar depois da sobremesa, mas já que você viu a mensagem... O tempo pareceu parar. Jessica podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, sentir o bebê em seu ventre chutar
como se sentisse sua angústia, ver o rosto confuso de Lily enquanto sua mãe ficava congelada, tremendo. E então algo dentro dela quebrou. Agarrou sua taça de vinho, ainda cheia, intacta, e atirou o conteúdo no rosto de Vanessa. Os segundos seguintes mudariam tudo. O vinho tinto escorria pelo rosto de Vanessa, manchando seu vestido. Sua surpresa foi genuína por apenas um momento, antes de sua expressão mudar para algo calculista, predatório. Sua mão moveu-se para o telefone, já gravando. "Viram isso?" A voz de Vanessa ressoou, alta o suficiente para que o telefone captasse cada palavra. "Ela me atacou! Esta mulher está louca! Acaba de me agredir em sua própria casa!" Marcos moveu-se rápido, rápido demais. A transição do homem encantador para algo mais sombrio aconteceu em um batimento cardíaco. Sua mão fechou-se em torno do pulso de Jessica, o mesmo pulso com o hematoma oculto, e torceu. A dor disparou pelo braço de Jessica como um raio. Ela gritou. Tentou afastar-se, mas o aperto dele era de ferro. "Você me envergonhou", sibilou Marcos, sua máscara perfeita finalmente caindo. "Na frente de uma convidada, na frente do seu pai. Como você se atreve?" Ele a empurrou. Jessica cambaleou para trás, seu ventre gravídico desequilibrando seu equilíbrio. Bateu na borda da mesa de jantar, com força, antes de cair no chão de mármore. Sua perna torceu-se sob seu corpo em um ângulo não natural. O estalo ecoou pelo sótão como um tiro. Por um segundo, houve silêncio completo. Depois, Lily começou a gritar. Chantos agudos e aterrorizados que pareciam vir de muito longe. Jessica tentou se mover, chegar à sua filha, mas uma agonia branca e ardente explodiu de sua perna. "Minha perna", arquejou. Marcos, o bebê. Olhou para seu marido, esperando ver preocupação, arrependimento, algo humano. Em vez disso, Marcos estava de pé sobre ela, endireitando a gravata, seu rosto frio e vazio. Então, algo mudou no ar, uma presença controlada e perigosa. Frank moveu-se com precisão de combate. Num momento estava do outro lado da sala. No seguinte, tinha Marcos de bruços sobre a mesa de jantar, braço torcido atrás das costas, em uma chave de restrição aperfeiçoada através de décadas de treinamento militar. 3 segundos. Foi tudo o que levou. "Você acaba de agredir uma mulher grávida." A voz de Frank era mortalmente calma. Na frente de uma testemunha, na frente da sua filha. "Ele atacou o Marcos." A voz de Vanessa cortou a tensão. Seu telefone ainda estava gravando, angulado cuidadosamente para fazer parecer que Frank era o agressor. "Todos viram, o pai bêbado o atacou." A mão livre de Frank moveu-se para o bolso do peito. "Eu estive gravando desde que vocês entraram. Cada palavra, cada ação." Marcos riu. Realmente riu, mesmo imobilizado na mesa. "Velho, Nova York é um estado de consentimento de 2 partes. Sua gravação é inadmissível. Você acha que um fuzileiro sabe mais de leis do que meus advogados?" "Não mova sua perna", disse Frank para Jessica, mantendo seu controle sobre Marcos. "Estou ligando para o 911. Velho, estúpido e bêbado." A voz de Marcos gotejava desprezo. "Você acha que é o herói? Eu sou o dono desta cidade. Esse telefone com o qual ela está filmando? Minha empresa faz o software de vigilância. O sistema do 911. A Hartford Security Systems, o Opera. Os policiais que estão por chegar, eu dou $50.000 anuais para o sindicato deles. Sua filha? Verifique o acordo pré-nupcial. Ela é minha. Esta casa? Minha. As contas bancárias? Minhas." Cada palavra era um golpe de martelo. Jessica jazia no mármore frio, sua perna gritando, seu bebê não nascido chutando freneticamente, ouvindo seu marido explicar exatamente quão presa ela estava.
Você não pode ajudá-la, continuou Marcos, aquele sorriso frio de volta em seu rosto. Ninguém pode. Ela é minha e fará exatamente o que eu disser. As sirenes uivaram na distância, aproximando-se. Papai! A voz aterrorizada de Lily cortou tudo. Papai! Mamãe está sangrando! Jessica olhou para baixo. Sangue. Não de sua perna. Mais abaixo. A queda. O estresse. Oh Deus, o bebê! Ambulância! Sussurrou. Por favor, o bebê! 2 oficiais de polícia entraram, claramente familiarizados com Marcos. Seus apertos de mãos eram amigáveis, casuais. Frank libertou Marcos a contragosto, que imediatamente endireitou seu terno e mudou para sua persona pública. Oficiais, graças a Deus vocês estão aqui. A voz de Marcos era perfeita. Marido preocupado, homem razoável lidando com uma situação irracional. Minha esposa teve um episódio psiquiátrico. Atacou minha colega com vinho. Vinho. E quando tentei acalmá-la, ela caiu. O pai dela, que tem um histórico de alcoolismo, então me agrediu. Mostrou-lhes o vídeo de Vanessa, que fora cuidadosamente editado para começar com o lançamento do vinho, cortando tudo o que veio antes. Senhor, precisa sair, disse um oficial a Frank. Ela precisa de uma ambulância. A perna dela está quebrada. A voz de Frank elevou-se. Já chamei o transporte médico privado, disse Marcos suavemente. Ela vai para o Lenox Hill, nosso hospital familiar. Irei com ela. Garantirei que receba o melhor atendimento. Frank estava sendo escoltado para fora, mas captou os olhos de Jessica. Articulou. Não te deixarei. Os paramédicos chegaram com uma maca. Profissionais, eficientes, carregando Jessica cuidadosamente enquanto ela mordia os gritos de dor. Marcos subiu na ambulância com ela, interpretando o marido devoto para as testemunhas. Enquanto as portas começavam a fechar, inclinou-se perto do ouvido dela, a voz mal sendo um sussurro. Cadela estúpida. Deveria ter simplesmente sorrido e comido seu peru. Agora você vai perder tudo. As portas da ambulância fecharam de golpe. Através da pequena janela, Jessica viu sua cobertura ficando menor. Viu Frank sendo detido pelos oficiais. Viu Vanessa parada na entrada com Lily em seu colo, despedindo-se. Despedindo-se como uma mãe despedindo uma convidada. E Jessica percebeu com clareza perfeita e cristalina que isso não era um caso que saiu do controle. Isso era um plano, cuidadosamente orquestrado, perfeitamente executado. Tinha caminhado para uma armadilha e nem sequer a vira fechando-se ao seu redor. A ambulância girou na esquina e sua vida anterior desapareceu de vista. A sala de emergência do hospital Lenox Hill era um caos controlado de máquinas apitando, pessoal apressado e o cheiro penetrante de antisséptico. Jessica jazia em uma maca, sua perna imobilizada em uma tala temporária, cada batimento cardíaco enviando novas ondas de dor pelo seu corpo. Senhora Hartford. Uma médica aproximou-se. Sua identificação dizia Dra. Rachel Stevens. Tinha olhos gentis, cansados ao redor das bordas. Vou examinar sua perna. Pode me dizer seu nível de dor? 9, arquejou Jessica. Talvez 10. E o bebê, por favor, verifique o bebê. As mãos da médica foram gentis enquanto examinava a perna de Jessica. O monitor fetal mostra um batimento forte, mas esta perna tem uma fratura do planalto tibial. Você precisa de cirurgia dentro de 6 horas, ou arrisca danos permanentes. A esperança lampejou no peito de Jessica. Então faça, por favor. Apenas faça a cirurgia. A doutora Stevens hesitou, sua expressão desconfortável. Preciso do consentimento do seu procurador legal médico. Essa sou eu consinto. Segundo seus registros hospitalares,
Seu marido detém sua procuração médica. Ele está... A doutora Stevens olhou para a área de espera, onde Marcus falava com o administrador do hospital. Ele está recusando a cirurgia. As palavras não faziam sentido. O quê? Não, eu quero a cirurgia. Minha perna. O Sr. Hartford está citando preocupações sobre riscos anestésicos para o feto. Está solicitando tratamento conservador em vez disso. Gesso, elevação, monitoramento. Essa não é a decisão dele. Tentou sentar-se, mas a dor atravessou. Médica, por favor, pode ver o que está acontecendo aqui. Ele me fez isso. Ele me empurrou. Quebrou minha perna e agora não me deixa consertá-la. Os olhos da doutora Stevens encheram-se de algo parecido com compaixão. Senhora Hartford, eu acredito em você. Mas, legalmente, seu marido tem a autoridade. Isso não é justo. Isso não é. A voz de Jessica quebrou em soluços. Marcus entrou, flanqueado por 2 advogados com ternos caros. O administrador do hospital seguiu, parecendo profundamente desconfortável. Querida. A voz de Marcus era suave como mel, mas seus olhos estavam frios. Você não está pensando com clareza. A cirurgia representa riscos para nosso filho, nosso bebê. Precisamos protegê-lo primeiro. Minha perna, sussurrou Jessica. Marcus, por favor, vai curar mal. Nunca vou caminhar bem de novo. Doutora Stevens. Marcus dirigiu-se à médica diretamente, descartando as súplicas de Jessica completamente. Minha esposa tem um histórico de transtorno de estresse pós-traumático do seu tempo como correspondente de guerra. Foi diagnosticada com TPT em 2013. Não está em condições de tomar decisões médicas racionais. Um de seus advogados deu um passo à frente, apresentando documentos. Estamos solicitando uma avaliação psiquiátrica antes que sejam autorizados procedimentos médicos de grande porte. Não, respirou Jessica. Não. Mas uma enfermeira já estava trazendo formulários. Marcus os assinou com pompa. Depois guiou a mão de Jessica para a linha de assinatura. Apenas assine, Jessica. É para o seu próprio bem. A dor era tão intensa que mal podia ver. Assinou porque não tinha forças para lutar, porque cada segundo sem medicação para a dor parecia ser dilacerada, porque não conseguia pensar além da agonia em sua perna e do terror pelo seu bebê. 30 minutos depois, chegou um psiquiatra, Dr. Philip Brennan. Tinha a aparência de alguém a quem pagaram bem para fazer perguntas específicas. Senhora Hartford, entendo que serviu como imprensa integrada no Iraque e Afeganistão de 2007 a 2012? Jessica assentiu. Cautelosa. E foi diagnosticada com TPT em 2013? Sim, mas tenho manejado isso. Terapia, medicamentos quando necessário. Estou bem. Alguma vez experimentou ideação suicida? A pergunta atingiu como um golpe físico. Isso foi há anos, depois que minha unidade de imprensa foi atingida por um explosivo. 3 dos meus colegas morreram. Tive culpa de sobrevivente, mas recebi ajuda. Então você considerou o suicídio? Uma vez há mais de uma década, mas isso não é... Medicamentos atuais? Vitaminas pré-natais, às vezes Xanax para ataques de pânico, mas raramente. Com que frequência? Talvez 2 vezes por mês, menos. Então você está se automedicando para ansiedade com benzodiazepínicos enquanto está grávida? Cada resposta era uma armadilha. Cada resposta honesta era distorcida em evidência de instabilidade. Jessica observou suas próprias palavras serem transformadas em armas contra ela, impotente para pará-lo. O diagnóstico do Dr. Brennan veio rapidamente. Dado o estresse agudo, o histórico documentado de TPT, a ideação suicida passada, o uso atual de medicamentos e o surto violento desta noite,
Estou recomendando observação psiquiátrica de 72 horas. Surto violento? A voz de Jessica elevou-se. Eu atirei vinho na mulher que está dormindo com meu marido, que está grávida do bebê dele. Isso não é doença mental. É uma reação normal. Seu estado elevado confirma minha avaliação, disse o Dr. Brennan com calma. Isso é pela sua segurança, Sra. Hartford. Dr. Stevens, por favor, implorou Jessica à médica de emergência. Não deixe que façam isso. A Dra. Stevens parecia genuinamente aflita. Sinto muito. Em casos como este, a psiquiatria anula a ortopedia. Não tenho autoridade. Transferiram Jessica para a ala psiquiátrica, sua perna ainda sem tratamento, ainda gritando de dor. O pavilhão tinha janelas de vidro de segurança, quartos macios e o silêncio particular que vem de pacientes fortemente sedados. Através de sua janela, Jessica podia ver o estacionamento. Observou Marcos levando Lily para o carro. Sua filha estava chorando, estendendo as mãos para o hospital. Mamãe? Mamãe! Marcos viu Jessica olhando e sorriu. Realmente sorriu. Depois fez Lily acenar com a mãozinha. Vanessa apareceu, deslizando no assento do passageiro com familiaridade fácil, brincando de casinha, brincando de família, com a filha de Jessica. Jessica gritou, bateu na janela de vidro de segurança. Um atendente apareceu atrás dela. Sra. Hartford, precisa se acalmar, ou teremos que sedá-la. Continuou gritando. Continuou batendo. A injeção chegou rápida e fria. O mundo inclinou-se de lado, as cores misturando-se. O último pensamento consciente de Jessica foi do rosto de Lily, confuso e aterrorizado, desaparecendo enquanto o carro se afastava. Quando acordou 18 horas depois, estava presa à cama com restrições suaves por sua segurança. Seu telefone estava na mesa de cabeceira, deliberadamente colocado onde podia vê-lo, mas não alcançá-lo. A tela acendia com notificações. Audiência de emergência de Tribunal de Família. Você perdeu, Jessica. Onde você está? O juiz decidiu a favor de Marcos. Lily está perguntando pela mamãe. Eu disse que você está muito doente. Espero que melhore logo. Jessica fechou os olhos e percebeu com clareza perfeita que acabara de perder tudo. Sua filha, sua liberdade, sua vida. E o homem que orquestrou tudo provavelmente estava colocando Lily na cama agora mesmo, lendo uma história para ela, atuando como o pai devoto enquanto sua amante grávida observava da porta. O sonho americano, família perfeita para fotos, construída sobre as ruínas da família que ele destruiu. Frank Bishop estava sentado em um quarto de motel no Queens, que cheirava a mofo e sonhos quebrados. O lugar alugava quartos por hora, não fazia perguntas e aceitava dinheiro vivo. Era tudo o que podia pagar com sua pensão militar. Seu laptop brilhava na escuridão. E-mail após e-mail voando para velhos contatos. Ex-fuzileiros que lhe deviam favores. Analistas de inteligência com quem trabalhara em Bagdá. Qualquer um que pudesse ter informações sobre a Hartford Security Systems. As respostas chegavam curtas e preocupadas. Frank, essa companhia está sinalizada. Não posso te dizer mais acima do meu nível de autorização. O que quer que esteja investigando, deixe para lá. Essa gente está conectada. Valorizo demais minha pensão para te ajudar com isso. Sinto muito, irmão. Frank olhou para a tela, sentindo-se com 62 anos e completamente inútil. Sua filha estava trancada em um pavilhão psiquiátrico e ele era impotente para ajudá-la. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Sim? Coronel Bishop. Uma voz familiar. Agente Mitchell. Alguém com quem Frank trabalhara durante seu último turno no Iraque. Recebi sua mensagem. Reúna-se comigo. 1 hora. O estacionamento atrás da Catedral de São Patrício. A linha cortou.
Frank agarrou sua jaqueta e sua pistola de porte oculto, tecnicamente ilegal em Nova York, mas já tinha passado da fase de se preocupar com tecnicismos. Se Marcus Hartford era o dono da polícia, Frank precisava estar preparado. O estacionamento da catedral estava vazio à meia-noite. Apenas carros dispersos e o brilho das luzes da rua. O agente Mitchell apareceu das sombras, parecendo mais velho do que Frank lembrava, mais cinza, mais cauteloso. Isso é perigoso, Frank. Você sabe. Minha filha está em perigo. Isso supera tudo. Mitchell acendeu um cigarro, as mãos tremendo ligeiramente. A Hartford Security Systems não é apenas um contratista de defesa. É uma fachada. Marcus Hartford vende tecnologia de vigilância de grau militar para nações sancionadas. Irã, Coreia do Norte, Síria. Gente morre pelo que ele vende. Então, por que ele não está na prisão? O pai dele, Richard Hartford, ECA, conectado com todos os que importam. Tem arquivos sobre juízes, senadores, chefes do FBI. Material de chantagem que remonta a décadas. Cada vez que nos aproximamos de montar um caso, a evidência desaparece. As testemunhas se retratam. As ordens judiciais são negadas. A mandíbula de Frank apertou. Então ele é intocável? Não disse isso, apenas protegido. Temos investigado durante 3 anos, sem chegar a lugar nenhum. Sua filha é dano colateral. Mitchell disse bruscamente. Sinto muito, Frank, mas algumas batalhas você não pode ganhar. Diga a Jessica para assinar os papéis que ele queira. Aceite o acordo que puder conseguir e desapareça. É a única forma de ela sobreviver a isso. Isso não é aceitável. Então você já perdeu. Mitchell deixou cair o cigarro, esmagou-o com o calcanhar. Há mais uma coisa que você deveria saber. A assistente de Marcus, Vanessa Cole, é do FBI, infiltrada. Está lá há 18 meses. O sangue de Frank esfriou. Ela armou para minha filha. E toda aquela cena de ação de graças. Supunha-se que seria controlada. Vanessa foi designada para se aproximar de Marcus. Coletar evidências. Não se supunha que o assalto à sua filha acontecesse. A inteligência dizia que Marcus era apenas de colarinho branco. Não violento. A inteligência estava errada. Claramente. Mitchell parecia genuinamente preocupado. Olha, não deveria te dizer isso, mas a operação de Vanessa está dirigida a Richard, não a Marcus. Marcus é peixe pequeno comparado ao pai. Se prendermos Marcus agora por violência doméstica, Richard desaparece. Os advogados tiram Marcus em 48 horas. Todos saem ilesos. Quanto tempo até pegarem Richard? 6 semanas. Estamos fazendo uma entrega controlada de tecnologia de vigilância para contatos sírios. Richard tem que verificar o trato pessoalmente. Jessica não tem 6 semanas. Então, ajude-nos a acelerar. Você tem acesso através de canais militares. Velhos contatos que não respondem a gente que Richard possui. Você nos ajuda a pegar Richard rápido. Pegamos Marcus no processo. Sua filha obtém justiça. E se eu não fizer? Mitchell encontrou os olhos dele. Então sua filha permanece trancada enquanto Marcus obtém custódia permanente. Sua escolha, coronel. Ele se afastou, fundindo-se de novo nas sombras. Frank ficou sozinho no estacionamento, pesando opções impossíveis. Ajudar o FBI, potencialmente salvando Jessica, ou tentar lutar sozinho e garantir a destruição dela. Seu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Mas esta mensagem fez seu coração parar. Coronel Bishop, precisamos falar. Esta noite. Vanessa Cole seguia para um endereço. Um motel diferente. Até pior que o de Frank. Conduziu para lá sabendo que poderia ser uma armadilha. Mas ele era um fuzileiro. Os fuzileiros corriam para o perigo, não para longe dele. Vanessa Cole
Vanessa? Ela estava sentada na cama do motel, ainda com o vestido vermelho de ação de graças. Maquiagem borrada. Parecia menor, menos predatória. Quase humana. A mão de Frank repousou na sua arma oculta. Me deu uma razão para não atirar em você pelo que fez a minha filha. Porque posso ajudá-la, disse Vanessa em voz baixa. Porque vi o que Marcus fez e não se supunha que fosse assim. Porque sou do FBI e se você me atirar, Jessica perde sua única chance. Tirou seu distintivo lentamente. Agente especial Vanessa Cole, Escritório Federal de Investigação. Ligue para este número. Pergunte pelo subdiretor Warren. Verifique que sou real. Frank fez a chamada. Comprovou. Desligou. Sem baixar a guarda. Você a armou. Aproximei-me de Marcus. Esse era meu trabalho. A cena de ação de graças supunha-se que aconteceria de maneira diferente. Supunha-se que provocaria uma discussão. Que Marcus revelasse seus problemas de controle. Não, isso. Ela está em um pavilhão psiquiátrico, com uma perna quebrada. Perdeu a custódia da filha. Eu sei, a voz de Vanessa quebrou. E sinto muito, mas Marcus é uma marionete. Richard Hartford é o objetivo real. Traficante internacional de armas. Traficante de pessoas. Lavador de dinheiro. Tem uma rede que abrange 40 países. Se derrubarmos Marcus agora, Richard desaparece. Tudo o que construímos colapsa. Jessica não tem 6 semanas. Então aceleramos. Você tem contatos militares que Richard não pode tocar. Ajude-me a reunir evidências mais rápido. Golpeamos ambos simultaneamente. Jessica recupera a vida. E se eu não fizer? Os olhos de Vanessa estavam duros. Então sua filha permanece trancada enquanto Marcus cria Lily comigo brincando de mamãe. Ele se divorciará de Jessica. Casará comigo pelas aparências. E sua filha morrerá naquele pavilhão psiquiátrico. Legalmente, em silêncio. Dirão que foi suicídio por TPT. A ameaça era clara. Ajudar ou perder tudo. Frank queria atravessar o punho pela parede. Mas isso não salvaria Jessica. O que precisa que eu faça? Vanessa tirou um laptop. Richard tem um cofre em sua propriedade em Connecticut. Arquivos físicos sobre todos os que ele controla. Juízes, políticos, policiais. Conseguimos esses arquivos. Explodimos toda a sua rede. Mas a propriedade tem segurança que não posso evitar sozinha. Quando? Este sábado, Marcus está fazendo sua festa anual pós-ação de graças. 200 convidados. A segurança estará dispersa. Frank olhou para Vanessa. Esta mulher que destruíra a vida de sua filha como parte de uma operação do FBI. E tomou uma decisão que provavelmente lamentaria. Estou dentro. Mas se algo acontecer com Jessica, se isso sair errado e ela ficar mais ferida, então você pode atirar em mim. Terminou Vanessa. Justo. Deram-se as mãos como inimigos, aceitando um cessar-fogo temporário. Lá fora, a cidade de Nova York zumbia com o tráfego noturno. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, completamente alheias a que, em um quarto de motel no Queens, 2 pessoas estavam planejando um assalto que salvaria Jessica Hartford ou a destruiria completamente. Frank apenas rezava para estar tomando a decisão correta. Jessica passou 7 dias no pavilhão psiquiátrico. 7 dias de sessões de terapia em grupo, onde fingia compartilhar sentimentos enquanto planejava freneticamente seu próximo movimento. 7 dias de medicamentos que amorteciam sua dor, mas também amorteciam sua mente. 7 dias vendo sua perna curar mal em seu gesso, porque Marcus havia recusado a cirurgia. Quando finalmente a libertaram, Frank estava esperando fora. Não falaram durante a viagem. Jessica olhou pela janela para a cidade que passava rapidamente, sentindo-se desconectada de tudo. As mãos de Frank agarravam o volante forte demais, nós dos dedos brancos.
Para onde vamos? Jessica finalmente perguntou. Para o lugar da minha irmã. Margaret disse que você poderia ficar lá. Não posso ir para a casa da minha tia. Marcus pensa que você está em uma instalação de recuperação. Disse ao hospital que era para onde estava te levando. Outra mentira, outro engano. Jessica estava se afogando em mentiras. Detiveram-se diante de uma pequena casa no Brooklyn. A tia Margaret apareceu na entrada, mais velha do que Jessica lembrava. Seu rosto sulcado de preocupação e algo mais. Algo que parecia culpa. Jessica, querida. Margaret a envolveu em um abraço cuidadoso, consciente do gesso e das muletas. Entre. Precisamos falar. A expressão de Frank escureceu. Meg, não. Ela merece a verdade, Frank. Deveria ter dito isso há anos. Dizer o quê? Jessica mancou para dentro, o esgotamento e a dor tornando sua voz cortante. Margaret a conduziu à sala. Tirou uma pasta gasta de uma gaveta. Dentro havia documentos que Jessica nunca tinha visto antes. Certificados de óbito, registros médicos, um relatório policial. Sua mãe, disse Margaret suavemente, não morreu em um acidente de carro. As palavras não se registraram ao princípio. Jessica olhou para Frank esperando que corrigisse a irmã, mas o rosto de Frank tornara-se cinzento e não podia olhar nos olhos dela. O quê? Sussurrou Jessica. Margaret entregou-lhe o certificado de óbito. Causa da morte, suicídio, álcool e barbitúricos, a bebida de seu pai. A voz de Margaret quebrou. Susan não podia suportar mais. Tentou conseguir ajuda para ele. Tentou tudo. Mas algumas pessoas têm que querer mudar. E Frank não estava pronto. Então ela... Jessica não podia respirar. Não podia pensar. Sua mãe. Suicídio. Pela bebida de Frank. Isso é verdade? Perguntou ao pai. Frank assentiu. Lágrimas correndo pelo seu rosto curtido. Ia te dizer, quando ficasse sóbrio, juro que ia explicar tudo. Você a matou. As palavras explodiram de Jessica como algo físico. Sua bebida a matou, e me casei com o mesmo tipo de homem. Me casei com Marcus porque você me fez pensar que isso era normal. Jessica. Fora. Você é igual a ele. Mente. Destrói. Saia da minha vida. Por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Frank cambaleou para trás, quebrado pela fúria da filha. Margaret tocou seu braço, mas ele se desvencilhou, saindo sem outra palavra. Jessica desabou no sofá de Margaret, soluçando tão forte que pensou que poderia quebrar. Sua mãe, seu pai, Marcus, todos em quem confiara mentiram para ela. A manhã seguinte trouxe um desastre fresco. Jessica tentou acessar o caixa eletrônico usando seu cartão bancário. Conta encerrada, piscou na tela. Tentou outro cartão. Rejeitado. O pânico aumentando, ligou para o banco. Esperou através de menus automatizados com mãos trêmulas. Senhora Hartford, disse o representante após verificar a identidade. Seu marido transferiu todos os ativos conjuntos para contas offshore ontem. Segundo o acordo pré-nupcial que assinou, ele tem autoridade total sobre as finanças matrimoniais durante períodos de sua incapacidade mental. Sua hospitalização psiquiátrica recente ativou essa cláusula. Isso não pode ser legal. Sinto muito, senhora. Necessitará consultar um advogado. Jessica desligou. Verificou a carteira. $53 em dinheiro. Isso era tudo. Chamou Diane Morrison, sua melhor amiga da faculdade, agora advogada de divórcios. Diane, preciso de ajuda. Preciso de um advogado. A voz de Diane soava grossa, como se tivesse chorado. Jess, sinto muito. Apresentei-me à audiência de custódia de emergência.
Marcos tinha 3 advogados, grandes firmas. Enterraram-me em emoções. O que aconteceu? O juiz concedeu-lhe custódia temporária completa. Você é considerada inapta pendente de autorização psiquiátrica. A cobertura está em nome de Richard Hartford. Sempre esteve. Você nunca esteve no contrato de locação. E meu acordo pré-nupcial? O que acontece com o pré-nupcial? É hermético. Você renunciou a tudo. Jessica lembrou-se de assinar esse documento há 5 anos. Os advogados de Marcos o apresentaram como procedimento padrão. Ela estava tão apaixonada, tão confiante. Assinara sem ler. Ajude-me a lutar contra isso, implorou Jessica. Eu farei, mas minha firma requer um sinal de $50.000 para casos que envolvem clientes como os Hartford. Sem isso, tenho $53. Silêncio na linha. Sinto muito, Jess. Sinto muito mesmo. A catástrofe final chegou naquela tarde. Serviços sociais chamou. Organizaram uma visita supervisionada com Lily. 1 hora. Jessica podia ver a filha por 1 hora. Chegou à instalação com muletas, a perna palpitando, o coração acelerado com esperança desesperada. Uma assistente social a conduziu a um quarto alegre cheio de brinquedos. Lily estava brincando com uma boneca nova, cara, imaculada. Nada como os brinquedos bem-amados que Jessica escolhera cuidadosamente. Lily! A voz de Jessica tremeu. Bebê, sou a mamãe. A menina levantou a vista, o rosto franzido em confusão. Quem é essa senhora? O coração de Jessica fez-se 1000 pedaços. Lily, querida, sou a mamãe, não lembra? A assistente social interveio suavemente. Lily, esta é sua mãe. Lembra da mamãe? Minha mamãe está em casa, com o papai e a Nessa. Nessa! Sussurrou Jessica. A porta abriu. Marcos estava ali, parecendo ter saído de um anúncio. Pai preocupado, marido devoto, tudo encenação. Perdão por interromper, disse suavemente. Lily estava perguntando por mim. Lily correu para ele imediatamente. Papai, quero ir para casa. Marcos a levantou, plantando um beijo em sua cabeça, enquanto mantinha contato visual com Jessica, reivindicando o território. O doutor disse que isso poderia acontecer, disse, sua voz gotejando falsa simpatia. Problemas de memória em crianças pequenas quando as rotinas são interrompidas. Talvez com o tempo, inclinou-se perto, sussurrando para que apenas Jessica ouvisse. Ela chama Vanessa de mamãe agora. Te esqueceu em 9 dias. Assine os papéis de divórcio. Deixe-me ir. Te darei visitas supervisionadas 1 vez por mês. Nunca. Então nunca haverá de novo. A assistente social já os estava escoltando fora, citando a ansiedade de separação de Lily. Jessica observou através de uma janela enquanto sua filha saltava para o carro de Marcos, pegando a mão de Vanessa, parecendo feliz e ajustada, como se Jessica nunca tivesse existido. Desabou no chão do centro de visitas, e desta vez, quando as lágrimas chegaram, não pararam. 8 meses de gravidez, perna quebrada, sem dinheiro, sem lar, sem filha. Jessica sentou-se em um banco no Queens naquela noite, a chuva encharcando sua roupa. Caminhara desde a estação do metrô, sem outro lugar para ir. No bolso tinha um frasco de pílulas que pegara do armário de remédios da tia Margaret. O East River parecia escuro e infinito. Talvez Mitchell tivesse razão. Talvez algumas batalhas não pudessem ser ganhas. Seu telefone tocou. Frank. Quase não atendeu, mas a memória muscular fez o polegar pressionar o botão. Jesse. A voz de Frank estava pastosa. Mal. Jessica. Estou na sala de emergência do St. Vincent's. Bebi. Sinto muito mesmo. E com essas palavras, Jessica percebeu que tinha uma escolha.
Podia unir-se à mãe em render-se. Ou podia lutar. Olhou para as pílulas na mão. Depois as atirou ao rio. Os fuzileiros não deixam fuzileiros para trás. Frank dissera isso uma vez. Mesmo se esse fuzileiro estivesse quebrado, mesmo se tivessem falhado um com o outro, mesmo se o mundo inteiro estivesse ardendo. Jessica levantou-se. Parou um táxi com seus últimos $20 e dirigiu-se ao hospital St. Vincent's. A batalha ainda não tinha terminado. A sala de emergência do hospital St. Vincent's cheirava a limpador industrial e desespero. Jessica encontrou Frank em uma baia com cortina, conectado a um soro, seu rosto cinza e encovado. Um homem mais velho estava sentado ao seu lado. Início dos 60, olhos gentis, usando uma medalha de AA na jaqueta. Você deve ser Jessica, disse o homem em voz baixa. Sou Robert, o padrinho do seu pai. Chamou-me antes de tomar o primeiro gole. Isso é crescimento, embora não pareça agora. Jessica afundou na cadeira ao lado de Frank. A perna palpitava. Todo o corpo doía. Mas ver o pai assim, quebrado e envergonhado, doía pior que qualquer dor física. Os olhos de Frank abriram. Te falhei, de novo, igual a sua mãe. Sim, disse Jessica, surpreendendo-se com a honestidade. Você falhou, mas bebi porque não podia consertar isso. Porque sou inútil. Você estaria melhor sem... Basta. A voz de Jessica foi firme. Você bebeu porque é um alcoólatra. Mamãe bebeu até a morte. Eu tenho TPT. Somos pessoas quebradas, papai. Toda uma família de pessoas quebradas. Mas está tudo bem se estivermos quebrados juntos. A mão de Frank encontrou a dela. Não sei como te salvar. Talvez não possa. Talvez eu tenha que salvar a mim mesma. Fez uma pausa, deixando que a verdade assentasse. Mas não posso fazer sozinha. Os fuzileiros não deixam fuzileiros para trás, sussurrou Frank. Mesmo os quebrados? Especialmente os quebrados. Sentaram-se em silêncio pai e filha, 2 sobreviventes de diferentes guerras, finalmente admitindo que se precisavam. A cortina moveu-se. Vanessa Cole estava ali, ainda com o vestido vermelho de 3 dias atrás, parecendo exausta e quase humana. Fora, disse Jessica secamente. Tenho uma forma de terminar isto. Esta noite. Frank endireitou-se apesar do soro. Terminou de ajudar sua operação. Vanessa tirou uma carta datada de 2 horas atrás. Renunciei ao FBI. Estou fora. Por quê? Perguntou Jessica. Porque vi sua filha me chamar de mamãe. E senti. A voz de Vanessa quebrou. Nada. Nenhuma culpa. Gostei. Estive infiltrada tanto tempo que esqueci como é o real. Encontrou os olhos de Jessica. Você me lembrou. Jessica a estudou. Esta mulher que destruíra sua vida. E viu algo inesperado. Remorso genuíno. Richard Hartford tem um cofre, continuou Vanessa. Arquivos físicos sobre todos os que controla. Conseguimos esses arquivos. Expomos toda a rede. Recupera a Lily. Como? Perguntou Frank. Marcos está fazendo sua festa pós-ação de graças no sábado. 200 convidados. Segurança dispersa. Posso fazê-los entrar como pessoal de buffet, mas teriam que pretender ser estranhos. Jessica olhou para o gesso na perna. Mal posso caminhar. Então terá que vender a imagem. Por um longo momento ninguém falou. Então Jessica se surpreendeu. Estou dentro. Frank olhou fixamente. Jess. Terminei de ser uma vítima, papai. Ou lutamos ou nos rendemos e morremos. E não estou pronta para morrer ainda. Vanessa assentiu. Sábado, 6 da tarde. Propriedade Hartford, em Connecticut.
Vista-se de preto. Pareça esquecível. Saiu tão silenciosamente como chegara. Robert, o padrinho de Frank, limpou a garganta. Isso é ou a coisa mais valente que ouvi ou a mais louca. Possivelmente ambas. Provavelmente ambas, concordou Jessica. Deram alta a Frank naquela manhã com advertências severas. Jessica o ajudou a chegar em casa da tia, onde Margaret preparara o quarto de hóspedes. Os 2 dias seguintes foram um borrão de planejamento. Vanessa enviava mensagens encriptadas com planos de andares, rotações de guardas, códigos. Frank treinou Jessica sobre como se mover com muletas sem chamar atenção, como misturar-se ao fundo. Você foi correspondente de guerra, lembrou-lhe Frank. Sobreviveu a Fallujah. Pode sobreviver a isto. Fallujah foi diferente. Pelo menos lá sabia quem era o inimigo. O inimigo é o mesmo em toda parte, disse Frank. Gente que pensa que o poder lhes dá permissão para machucar outros. O sábado chegou rápido demais. Jessica vestiu calças pretas e camisa simples. Prendeu o cabelo em um coque. Usou óculos baratos que Vanessa fornecera. Parecia com 1000 outros garçons, anônima, esquecível. Frank usava brancos de cozinha. Sou chefe, diziam seus documentos falsos. Viajaram para Connecticut em silêncio. A propriedade Hartford erguia-se como algo de filme. Mansão colonial, terrenos cuidados, dinheiro irradiando de cada tijolo. Jessica serviu champanhe com muletas, interpretando a trabalhadora em recuperação. Ninguém a olhou 2 vezes. A gente rica tinha talento para não ver a ajuda. Frank trabalhou na cozinha. Através de fones ocultos, comunicaram-se em taquigrafia de fuzileiros. Olhos em Richard, 2º andar, estúdio. Copiado. Jessica manobrou através da multidão, captando vislumbres da vida anterior. Marcos, sendo o centro das atenções. Vanessa em seu braço, interpretando a namorada. E através de uma janela superior, Lily com uma babá, brincando com brinquedos que a filha de Jessica não reconhecia. Levou tudo de Jessica para não quebrar a cobertura. Não correr escadas acima e agarrar a filha. Mantenha o foco, a voz de Frank no fone. Conseguimos os arquivos. Nós a recuperamos. Richard Hartford apareceu na grande escadaria. 68 anos, cabelo prateado, comandante. Todos lhe deferiam como a um rei. Pela família, a voz de Richard elevou-se sobre a sala. Pela lealdade, pelo legado Hartford. Jessica serviu-lhe champanhe, perto o suficiente para ouvir a conversa com um senador. O envio passa pela alfândega na terça. Sua confirmação torna legal. E o fundo universitário da minha filha? Já transferido. Conta nas Cayman. Impossível de rastrear. Tráfico de armas. Discutido abertamente porque pensavam ser intocáveis. Vanessa criou a distração. Uma reação alérgica forjada com um convidado jadeando por ar. A segurança a escoltou acima, deixando o corredor do cofre exposto. Frank moveu-se rápido. Jessica vigiou. Código introduzido. A porta do cofre abriu. Centenas de pastas com nomes. Juízes, congressistas, agentes do FBI, chefes de polícia. Frank fotografou tudo com câmera de botão, transmitindo para servidores que Vanessa arranjara. Encontrou uma pasta. Jessica Hartford. Alavancagem. Dentro havia fotos do Iraque, registros médicos, avaliações psiquiátricas falsas. Tinham planejado isso há meses. 45 segundos, sussurrou Jessica. Frank agarrou a pasta. Fechou o cofre. A segurança voltava. Frank deslizou para a cozinha. Encontraram-se em uma despensa. Temos evidência agora. Isso vai para o FBI. Não vai, não! A voz de Vanessa veio da entrada. Estava segurando uma arma. Frank alcançou a sua,
Mas Vanessa foi mais rápida. Tenho 28 anos e treinada pelo Mossad. Você tem 62 com artrite. O mundo de Jessica inclinou-se de novo. Outra traição. Menti, disse Vanessa. Não sou do FBI. Nunca fui. Trabalho para Richard. Toda a história infiltrada? Roteiro. Realmente acham que o FBI deixaria uma agente engravidar de um alvo? A gravação de Frank. Começou Jessica. Foi assim? Ou alguém pôs vodka no seu café para te fazer recair? O sorriso de Vanessa era frio. Vocês são tão fáceis de manipular. Dê-lhes pedacinhos de esperança e veja-os correr. E falou no rádio. Objetivos assegurados. Tragam o Sr. Hartford. Richard entrou com guardas. Deveria ter assinado os papéis, querida, disse a Jessica. Teria feito isso muito mais fácil. A arma apontava para eles. Lily apareceu no corredor com seu camisolão de princesa. Papai? Ouvi vozes. Marcos apareceu, levantando-a. Só gente má, princesa. Volte com a babá. Lily viu Jessica. Essa é a senhora triste do hospital. Não, querida. Essa senhora está doente. Pensa que é sua mamãe. Lily olhou Jessica com pena. Deveria tomar remédio. Então não estará doente. Marcos a levou embora. Iam morrer ali. Vanessa os levaria ao bosque. Faria parecer assassinato-suicídio. Richard confirmou. Levem-nos ao bosque. Jessica tropeçou nas muletas. Caiu de joelhos. Só faça. Terminei. Jess, não! Tentou Frank. Eu a perdi, papai. Ela nem me conhece. Qual é o ponto? Vanessa parou de caminhar. O ponto é que você não se rende. O quê? Frank girou. Vanessa baixou a arma. Disse para não se render. E tirou um distintivo diferente. FBI real. Tudo o que disse a Richard? Mentiras. Sou do FBI. Tudo após a reunião no estacionamento estava trabalhando com vocês. Atrás deles, a propriedade Hartford explodiu em holofotes. Helicópteros. Equipes táticas surgindo dos bosques. Vanessa falou no rádio. Go, go, go! Richard Hartford foi algemado. Marcos tentando correr, derrubado por agentes. A agente Kate Williams entregou uma ordem de prisão a Jessica. Jessica mancou até Marcos, agora detido. Leu claramente. Marcus Hartford, preso por conspiração, violência doméstica, perigo a menor, fraude. Nunca a recuperará, sibilou Marcos. Lily pensa que você é louca. Jessica esbofeteou-o. Forte. Isso é pela minha perna. Esbofeteou de novo. Isso é pela Lily. Afastou-se sem olhar para trás. Jessica ajoelhou-se diante de Lily, que chorava. Lily, está bem, está segura. Onde está o papai? Papai tem que ir por um tempo. Lily estudou o rosto de Jessica. O reconhecimento lampejou. Você é a senhora dos meus sonhos. As lágrimas de Jessica chegaram. Sim, bebê, sou a senhora dos seus sonhos. Lily tocou o rosto de Jessica. Tem olhos tristes como eu. Sim, querida, como você. Enquanto Marcos era levado, Jessica percebeu. Já não era a vítima, era a sobreviviente. E sobreviventes não se rendem. Um ano depois, Jessica estava no Senado, enfrentando câmeras. Senhora Bishop, disse a senadora, obrigada por testemunhar. Como descreve as atividades do seu marido? Jessica respirou fundo. Senadora, sabia que meu marido era cruel. Não sabia que era um traidor. Contou tudo. O advogado de Marcos tentou atacá-la com o histórico de TPT e suicídio. Jessica inclinou-se. Sim, tive culpa de sobrevivente em Fallujah. Recebi ajuda. Sobrevivi. Ainda estou de pé. Marcos pode dizer o mesmo? Marcos tomou o stand interpretando o homem doente, abusado pelo pai.
mas a gravação de Richard e Marcus planejando o suicídio de Jessica após o parto destruiu a defesa. Richard, 60 anos. Marcus, 35 anos. 2 anos depois de Ação de Graças, Jessica tinha uma vida real em Stanford, CT. Vivia com Frank e os filhos, Lily e Frank Jr. Retornou ao jornalismo. Seu livro, A Guerra em Casa, foi um best-seller. Mas a vitória tinha custos. Lily tinha terrores noturnos. Tinha medo de vozes grossas. Jessica tinha uma coceira permanente e dor crônica. TPT com novos gatilhos. Frank Sr. tinha 1000 dias sóbrio, mas às vezes chorava sozinho no quintal. No terceiro dia de Ação de Graças, a casa estava cheia de gente real. Dra. Stevens, Vanessa Cole, amigas do grupo de apoio. Lily perguntou: "Onde está o papai?" "Seu papai tomou más decisões", disse Frank suavemente. "Ele nos machucou?" perguntou Lily. "Sim", disse Jessica. "Então me alegro que não esteja aqui." Depois que as crianças dormiram, chegou uma carta de Marcus da prisão. "Diga ao nosso filho que o pai dele foi quebrado por um homem quebrado. Diga que você foi forte para quebrar o ciclo." Jessica não respondeu com ódio. Escreveu no verso: "Te perdoo, não por você, por nossos filhos, para que vejam que o ódio termina." Queimou a carta. "Ele não precisa do meu perdão", disse a Frank. "Eu sim." 5 anos depois, Jessica estava em outro tribunal. Apoiava Amanda, outra sobrevivente. Amanda hesitou no depoimento, mas viu Jessica e sentou-se reta. "Te vi e lembrei. Sobreviventes não se rendem." Venceram o caso. Fora do tribunal, Jessica olhou o reflexo no vidro. Viu centenas de mulheres atrás dela. Um truque da luz ou a verdade visível. Nenhuma sobrevivente luta sozinha. Jessica sorriu e seguiu caminhando. O ciclo se rompe quando decidimos que se rompe. E Jessica Bishop tinha decidido.